gostaria de agradecer, particularmente a comissão organizadora e a comissão científica. Então, Rodrigo e o Adilson, queria agradecer imensamente por terem me convidado. O pessoal do fundo está me ouvindo, eu vou ter que falar mais alto. Tem que falar mais alto um pouquinho? Tá. Queria cumprimentar também, tenho vários colegas aqui, particularmente um abraço aí para o João Sampaio. Muitos anos, né, João? Não sei, nem imagino quanto tempo. Você foi meu professor também, João? Acho que foi, né? Não, acho que não, né? A Eurico foi minha professora, mas quem? O Décio Botua, o professor Décio, né? Foi com o professor Décio que eu aprendi que os matemáticos falam com as mãos, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente, né? E até hoje eu levo essa lição, né? Bom, e também eu gostaria a oportunidade de dizer que eu notei assim que hoje, se eu não me engano, é o último dia do Tusca, não é? Ou foi ontem? Foi ontem, então eu imaginava que os alunos não estivessem aqui, para falar a verdade. Então, no final das contas, isso, no final das contas, é uma percepção dos seus próprios professores que estão trazendo vocês para cá, né, e mostrando a ciência matemática como sendo algo importante. Estão conseguindo passar isso para vocês, né? Cumprimentar também o Guilherme. Né? Então, bom, hoje eu vou falar para vocês a respeito de desenvolvimento de produtos matemáticos. Isso talvez seja mais uma provocação, né, que eventualmente envolve vários tipos de ações e atividades que levam ao desenvolvimento de produtos que de alguma forma têm componentes matemáticos dentro. E vamos tentar mostrar como isso de alguma forma acaba impactando na indústria e na própria comunidade, né? Então, basicamente, essa que é a visualização de todo o processo, né, dos nossos objetivos. Então, está aqui um outline do meu talk, falando a respeito dessa ideia do que é de inovação, falando a respeito da necessidade de desenvolvimento desse tipo de produto, falando das atividades que a gente desenvolve dentro de um centro de pesquisa para que isso seja possível. Vou falar de vários tipos de atividades que a gente faz lá dentro, vou mostrar algumas evidências desses impactos, né? Bom, então, antes dessa estruturação, eu gostaria de focar em algumas questões básicas, né? Então, a primeira questão básica que eu gostaria de mencionar para vocês é basicamente o que a gente entende por inovação, qual que é essa visualização. E, obviamente, quando a gente fala de inovação, né, você está falando em termos de incorporar, de inserir o novo, de uma novidade. E esse tipo de palavreado, hoje, ele está ligado, né, está sendo utilizado no contexto de geração de novas ideias, invenções, avanços científicos e tecnológicos. Mas, além disso, ou seja, inovação, ela tem um conceito ligado a valor, ou seja, de você conseguir ter uma percepção, captar uma determinada ideia e essa ideia possa transformar aquela tua percepção em algum valor, né? Isso, de certa forma, é extremamente importante em vários aspectos, né? Que a inovação ela vai direcionar a mudanças no setor produtivo, né? Ela está diretamente ligada ao impacto dessa mudança e é algo que vai ocorrer dentro das instituições, mas ela vai gerar mudanças evidentes, mas nessa estrutura externa, né? Essa que é a percepção de inovação. E por que ela é tão importante? Porque é tão importante a gente inovar. Primeiro, você garante a sobrevivência do seu próprio negócio, você vai agregar relevância e significado de produtos e serviços, você permite relações de longo prazo entre cliente e a própria companhia ou a própria instituição, né? Você cria um vínculo forte. E, obviamente, a questão toda para a gente aqui, o que as ciências matemáticas têm a ver com isso? Note que eu começo a falar em ciências matemáticas, não somente matemática. Eu levo em consideração, quando eu falo ciências matemáticas, eu levo em consideração matemática, eu levo em consideração estatística, eu levo em consideração computação, né? Matemática aplicada. Ou seja, são todas as ciências que, de alguma forma, têm relacionamentos intrínsecos com a matemática em si, né? Essa que é a estrutura. E, obviamente, ou seja, a pergunta que fica é por que eu vou precisar de matemática em inovação, né?
E, obviamente, a gente sabe que do momento que a gente acorda, a gente está ligado a números, a gente acorda despertador tocando, calcula tempo até chegada num determinado evento, liga a televisão, tem vários tipos de informação, e tudo vai se estruturando em uma intensa quantidade de dados que, de alguma forma, são traduzidas em conhecimento útil, né? Às vezes inútil, mas na maioria útil. E a matemática, nesse contexto, ela é essencial para que a gente possa viver e exercer a nossa cidadania de forma plena. Ou seja, você ter conhecimento matemático, você consegue exercer a sua cidadania com mais eficiência do que se eventualmente você não tiver esse tipo de conhecimento, né? Obviamente que nós temos também, a gente consegue entender os fenômenos e aumentar o nosso conhecimento sobre eles, né? Bom, e o pessoal que trabalha com os jornalistas, né, o pessoal da imprensa que trabalha com esse tipo de divulgação, eles perceberam isso, né? Começaram a perceber. E aí começaram a ligar a matemática à afirmação de fatos, né? E desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de atividades. Por exemplo, a matemática por trás do homem mais rápido do mundo. Como funciona a complexa matemática eleitoral do Brasil? Teoria matemática explica por que conspirações estão fadadas ao fracasso. Matemática explica defeitos encontrados em um tipo de cristal líquido. Importância da matemática na indústria. Veja que, na realidade, eu só estou tirando de revistas, periódicos brasileiros, né, que falam a respeito disso, né? Na FAPESP, o sistema ajuda a identificar talento de futebol, estrutura matemática do DNA, grupo identifica propriedades e garante estabilidade do cérebro, matemática na música, matemática explica paixão. E nas indústrias e nas instituições? Olha que a matemática pode promover inovação, direcionada à melhoria de processos e produtos, possibilita a redução dos custos de operação, aumenta a capacidade analítica dos funcionários, promove a redução da vulnerabilidade da população, promove o aumento da renda, né? E uma coisa interessante, foram feitas duas pesquisas que foram feitas, né? Estimando na França e na Inglaterra que 15% do PIB advém das ciências matemáticas. E na Inglaterra, 16% do PIB, com 10% das vagas de emprego ocupadas por equipes que trabalham com matemática. Então, na realidade, se vocês têm alguma dúvida que vocês estão fazendo um curso correto, não tenho, porque, no final das contas, existe uma alta empregabilidade, não somente dentro das universidades na atualidade, não somente em outras localidades também, né? Outras instituições. Bom, e nós percebemos o seguinte, que a maioria dos países que alcançaram altos níveis de desenvolvimento e inovação, eles possuem instituições que promovem a utilização das ciências matemáticas como ferramenta de desenvolvimento tecnológico, né? Lembrando que sempre estou falando de matemática, estatística e computação juntos, né? Olha só que interessante na hora que você vê no mundo, né? Você pega um mapa mundo e você nota, isso aqui são todos centros internacionais de matemática, né? E aí o que acontece? Basicamente, olhando para isso, foi só a gente tentar pensar na mesma estrutura, criar um aqui no Brasil. Essa que foi a ideia, certo? Bom, uma ideia inicial surgiu em 2004, onde nós tínhamos um centro de estudo do risco dentro da estatística, né? Eu quero lembrar que eu estou muito lisonjeado de ter sido convidado para estar abrindo o congresso, mas eu não sou matemático de formação, eu sou estatístico de formação, tá? Mas o que acontece? Vocês vão notar que no final das contas, ao longo da apresentação, vocês vão notar que isso não tem muita importância. O que tem mais importância é que vocês estejam aptos a se relacionar com pessoas que têm outro tipo de formação, né? Bom, e aí o que acontece? As mesmas percepções que a gente tinha do Centro de Estudo do Risco, elas de alguma forma foram incorporadas no Centro de Matemática e Estatística Aplicadas à Indústria, que foi criado em 2010 no ICMC, né? E qual que é a ideia? Basicamente, o Centro de Estudo do Risco, ainda existe um Centro de Estudo do Risco aqui na Universidade Federal de São Carlos. Esse centro se espalhou para a USP, nós temos na USP, nós temos na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e nós temos na Universidade Federal da Bahia, né? O centro ele tem as mesmas características, é um centro, a ideia toda é que no futuro a gente pode fazer uma rede de centros de estudo do risco, né? Bom, e o que acontece? Em 2013, nós conseguimos, no Centro de Matemática e Estatística Aplicadas a Indústrias, do ICMC, nós conseguimos um projeto da FAPESP,
os docentes com certeza devem conhecer, na realidade são chamados CEPIDs, que são Centros de Educação, Pesquisa, Inovação e Difusão, né? Nós conseguimos um valor de investimento de 5 milhões de dólares, isso corresponde mais ou menos em torno, na época, a 17 milhões de reais para investir durante 5 anos no desenvolvimento do centro, né? O centro, nós temos relacionamento com o pessoal do ICMC, obviamente o centro está focado no ICMC, mas nós temos relacionamento com pesquisadores de todas essas instituições. A Unesp, na UIBILSE, nós temos aqui na UFSCar, na instituição, no IMEC, na Unicamp, no IME, na USP e no Instituto de Aeronave e Espaço, em São José dos Campos. E o objetivo do nosso centro, basicamente, é promover o uso das técnicas matemáticas e estatísticas de computação no setor produtivo e em outras áreas do conhecimento. A ideia toda é a gente trabalhar como sendo um interlocutor da academia e da indústria, promovendo interação entre as equipes desses grupos. Essa que é a ideia básica do nosso centro. Bom, a USP acabou oferecendo um valor inicial para o centro, foram 900 mil reais, e esses 900 mil reais uma quantidade de 300 mil reais poderia ser utilizado com pessoal, com investimento, com passagens, essas coisas todas, e foi com esse valor inicial que a gente começou a trabalhar. Com a ajuda da FAPESP, obviamente que isso aí melhorou e muito, né? Bom, e hoje a gente tem essa percepção de focar tanto na educação e na disseminação, como na transferência tecnológica e na inovação, no desenvolvimento de produtos e inovadores, né? Bom, então dentro desse centro nós temos várias ações que a gente desenvolve nesse sentido de fazer um processo de inovação e fazer um processo de transferência tecnológica, né? Basicamente, nós temos na atualidade em torno de 120 projetos que passaram pelo centro durante esses 5 anos de existência, né? Nós não temos 5 anos, vai ficar no final do ano vai dar 5 anos, né? A gente está pedindo uma renovação agora. São 4 anos e meio, mais ou menos, do centro. E nós temos pelo menos um projeto em cada uma dessas áreas que eu estou mencionando aqui, tá certo? Indústria, finanças, saúde, sustentabilidade, tecnologia, na agricultura, educação, em governo, esportes, né? Ativo, nós devemos ter em torno dos 40 projetos que estão ativos ainda, certo? E qual que é o nosso approach? Como que a gente trabalha? Basicamente é o seguinte, hoje a gente trabalha numa estrutura que eu chamo de estrutura holística, né? Nós captamos um problema industrial, vou mostrar para vocês como a gente faz esse processo de captação depois, que para a gente é extremamente importante que, eventualmente, na Universidade Federal de São Carlos e em outros lugares também se possa fazer a mesma coisa que a gente fez agora. A gente tem interesse de fazer essa difusão para que isso aconteça. Então, a gente capta esse problema industrial, a gente faz um processo de teorização, ou seja, eventualmente a gente transforma esse problema industrial em produtos acadêmicos, por exemplo, dissertações, teses, doutorado, artigos, livros e assim por diante. Mas ao longo desse processo todo, a gente tem um processo, depois de fazer esse processo de desenvolvimento, a gente devolve o que nós conseguimos para as indústrias através de um treinamento. E aí fazemos o que a gente chama de transferência assistida de tecnologia, de tal sorte que ao longo de um determinado período de tempo, as indústrias, pelo menos com relação aos problemas que foram apresentados, elas fiquem livres da gente, né? E a gente continua o relacionamento, fazendo outros tipos de relacionamentos, muitas vezes com a mesma indústria e muitas vezes com concorrentes ou com outras indústrias de outras localidades, né? Dentro do centro nós temos basicamente 4 áreas relacionadas, né? Uma área de otimização e pesquisa operacional, mecânicas dos fluidos, inteligência computacional e modelagem de risco. Note que o pessoal do Centro de Estudo do Risco está aqui dentro agora. Então, nós temos o Centro de Estudo do Risco lá, mas o pessoal está todo aqui dentro. Nessa renovação, nós estamos agora juntando o pessoal de modelagem de risco com o pessoal de inteligência computacional e colocando esse nome que talvez seja um pouco mais atrativo e, de fato, represente a nossa área, que é Data Science. Essa aqui que está sendo a nossa colocação. Nós mantemos essas 2 áreas e já estamos com uma outra área maior, digamos assim, mas por hora está nessa situação.
Eu vou mostrar vários projetos que a gente vem desenvolvendo, não interessa muito, só queria que vocês se focassem em quem são os nossos parceiros, tá bom? Olha, todo mundo, tá vendo? Furnas, universidades, Universidade Federal de São Carlos, Organização Mundial da Saúde, INEP, e bom, são todos eles que de alguma forma estão ligados a diferentes instituições. Estou falando indústria, então estou falando de uma forma plena, né? Quando eu falo indústria, não é só, na realidade, do setor secundário. Eu posso falar da indústria financeira, eu posso falar da medicina, posso estar falando de outras indústrias, da educação e assim por diante, né? Então, por exemplo, na otimização, o que o pessoal tem feito? Mistura de materiais para fundição, a gente está atuando nisso. Otimização da produção de frangos, tá certo? Tem um software, inclusive, voltado para isso. Melhorando microtomografia, otimizando cortes de madeiras, né? O pessoal que trabalha com mecânica dos fluidos, trabalha com a estrutura de comportamento de fluidos multifásicos, né? Redução do barulho, né? Das turbinas de motores de avião, né? A gente teve um projeto com as corvetes, com a Marinha Brasileira, eles tinham um problema aqui de vento, não conseguia descer helicóptero aqui, para descobrir como que eventualmente eles podiam estar fazendo isso, né? Bom, temos com inteligência computacional, monitoramento do idoso, nós temos redução de rotas, né? Trabalhando com essa parte de estratégias, né? De como você reduzir a rota, trabalhando com comportamento de como você vai andar, né? A ideia aqui que no futuro, eventualmente você está chegando na sua casa ou perto do seu carro, só com o seu passamento, você já consegue, o equipamento consegue identificar que é você, ele se abre, você acende a luz, tudo sem eventualmente ter contato manual necessário, ter necessariamente algum device, né? Algum tipo de equipamento na mão para estar fazendo o problema. Em biometria também, tem uma equipe, né? O pessoal que trabalha com modelagem de risco, né? Nós temos, por exemplo, sistema de qualidade, nós temos o sistema de avaliação online, sistema de detecção de talento esportivo, trabalhamos com dados oncológicos, com doença Tinnitus Disease, que é na realidade uma doença extremamente complicada, você tem um zumbido no ouvido, né? Provavelmente nessa sala deve ter pelo menos uma quantidade de indivíduos que deve ter esse zumbido no ouvido, né? Mais ou menos em torno de 30% da população tem o zumbido no ouvido, doenças negligenciadas, impacto do exame toxicológico em motoristas, índices educacionais, por exemplo, todos os colegas que são coordenadores, sabem que a gente tem, né, esses índices, né, IGC e CPC, que são os índices que o INEP utiliza para estar fazendo a avaliação dos cursos. Nós que fomos um dos responsáveis, a nossa equipe que de alguma forma foi responsável para fazer um estudo disso, né? Trabalhamos com dados de sons, né, na natureza para tentar visualizar a saúde de uma determinada região, né? E a questão toda é basicamente como que esses problemas e os projetos eles atingem o nosso centro. Como que a gente vai buscar ou a gente vai buscar esse tipo de informação. Então tem várias estratégias que são utilizadas concomitantemente para estar fazendo isso, né? A primeira estratégia, nós começamos com o que a gente chama de uma clínica matemática. Na realidade não é um pronto atendimento, tá certo? Que você vai lá, machucou e vai solucionar o problema rápido. Não é essa a questão. Você não vai ser, ou você vai ser de alguma forma atendido por um aluno, ou vai ser atendido por um indivíduo que está no final do curso de medicina, ou por um médico que acabou de se formar. Na realidade o que acontece aqui não. A questão toda as empresas são recebidas por pesquisadores que trabalham nas áreas do centro, naquelas áreas do centro, que são geralmente pesquisadores que têm mais de 15, 20 anos de trabalho com esse tipo de problema. E a ideia é tentar, ao longo de um período de tempo muito curto, tentar solucionar o problema para o indivíduo. Essa que é a ideia. Então nós fazemos isso, ou seja, não é um pronto atendimento, que é uma clínica mesmo. A ideia toda, a gente transformou para a clínica tecnológica porque fica mais atrativo, acaba envolvendo o pessoal da computação com mais facilidade. Então nós temos um grupo que trabalha com a matemática, o pessoal da estatística e o pessoal de tecnologia de informação,
Mas quando a gente recebe o problema, geralmente, basicamente são indivíduos, no mínimo 3 ou 4 pesquisadores de cada uma das áreas, para a gente tentar ver se a gente consegue apontar para uma determinada solução para o problema. Se a gente não consegue isso, a gente aponta, por exemplo, para um convênio, uma assessoria e assim por diante, né? Uma consultoria e assim por diante. Tem várias formas de relacionamento. Hoje a USP está bem esquematizada com relação a isso. Você tem a agência de inovação, aqui vocês têm a fundação, existe a possibilidade de estar fazendo esse tipo de situação. Nós temos uma outra coisa que é extremamente interessante, e isso eu gostaria de difundir, a gente tem feito isso em outros locais e a gente começa a perceber que em outros locais o pessoal já tem começado a fazer isso. Basicamente nós temos congressos e workshops com focos em problemas industriais, né? Basicamente é o seguinte, primeiro que a gente tem reuniões e workshops nas indústrias, muitas vezes em loco. Essas são algumas das indústrias que a gente foi visitar. Vai uma equipe dentro da empresa e tenta descobrir quais são os problemas matemáticos que eles têm, né? E a gente assessora dessa forma. Lembrando que a gente não cobra para fazer isso, tá certo? Não existe cobrança. Nós vamos lá porque, na realidade, a gente precisa de problemas matemáticos, que esses problemas matemáticos depois vão ser revertidos de uma outra forma num determinado ciclo, e aí sim, talvez, no futuro, a gente possa ter um relacionamento financeiro. Que não nesse momento, né? Bom, e nós temos também o que a gente chama de estudos, grupos de estudos com a indústria, né? E temos também os Modeling Camps. Esse aqui, na realidade, basicamente, todo julho, a partir de 2015, nós temos, então, um evento de uma semana, onde as indústrias vêm apresentar os problemas para a gente. Então, a gente capta os problemas um período antes, 2, 3 meses antes, nós já temos esses problemas na nossa homepage. Aí nós temos em torno de 120, 130 alunos de pós-doutorado, não de graduação, alguns de graduação mais difícil, mas pessoal que está, por exemplo, no PET, o pessoal que eventualmente está voltado para a pesquisa, obviamente é sempre bem-vindo também. Mas o que acontece é que nessas edições que nós fizemos, a ideia toda é as empresas trazem os problemas, ninguém faz apresentação de trabalho a não ser as empresas. E todo mundo é protagonista porque todo mundo se envolve no desenvolvimento de uma solução para os problemas apresentados. Nós dividimos os grupos, né, as equipes em grupos, fazemos diferentes grupos e durante esses 5 dias nós ficamos trabalhando nos projetos, né? Nós conseguimos um valor financeiro para os alunos de outras instituições e de outras localidades virem para São Carlos. A gente não paga passagem, mas ele estando aqui a gente consegue pagar a estadia, consegue pagar a alimentação e tem esse relacionamento também com os alunos. Também com os pesquisadores de fora, a gente também traz pesquisadores de fora também, tá? E muitas vezes a gente paga para os pesquisadores, tá? E aí o que acontece? Basicamente, em cada uma dessas edições, nós temos vários resultados interessantes. Por exemplo, vamos pensar na terceira edição. Olha, um problema que teve 6 soluções diferentes. O pessoal da matemática pura, matemática aplicada, o pessoal da estatística, cada um dá uma solução diferente para o problema. Então, as indústrias, é um pupurri de possibilidades de solução do problema. E isso é muito importante para eles porque eles podem decidir com quem eles gostariam de fazer relacionamento e de que forma que eles gostariam de ter esse relacionamento, né? Uma solução com possibilidade de patente. Nessa 4ª edição nós já temos 3 problemas que foram solucionados. E uma coisa interessante, se vocês forem no site dos eventos, acabou o evento, depois de 1 dia, 2 dias, já estão os relatórios técnicos das soluções que foram apresentadas. Tudo isso é aberto, tudo isso é aberto. As empresas, nos primeiros momentos, não pagavam para participar. Hoje, a maioria delas paga, né? O que acontece é que, basicamente, é o seguinte, por que a gente tem que cobrar? Porque, na realidade, os órgãos de fomento brasileiros não permitem, muitas vezes, que você pague aluno. E muito menos que o aluno não apresente nada. E, para a gente, é extremamente importante que ninguém apresente nada. No final das contas, quem tem que falar são as empresas. Essa aqui é a nossa percepção nessa estruturação. Então, por aí a gente consegue a gente consegue efetuar o pagamento de alimentação para os alunos, digamos assim. Então, essas aqui são as companhias em cada uma das edições, né, que vieram a ter relacionamento com a gente. E aí, muitas vezes, nós temos, então, um relacionamento, que são, na realidade, os convênios que acabam surgindo exatamente desse tipo de relacionamento.
Esse tipo de workshop ele foi adaptado, nós já fizemos em alguns congressos e nós acabamos de ter um congresso muito similar ao que a gente tem aqui em Brasília, mas só que ao invés de levar em consideração empresas, esse tipo de empresa, né, eles levaram em consideração as empresas governamentais que estão ligadas a eles. E é uma coisa extremamente importante porque no final das contas acaba fazendo um processo de integração, né? Então eles vieram aqui com uma equipe, veio o diretor do centro, veio professores de lá, e eles viram como a gente fez e levaram a tecnologia para lá. Essa que é a ideia, né? Bom, nós também temos, né, um programa de mestrado profissional, direcionado também para essa estrutura. E o que acontece? Ele começou em agosto de 2014, o primeiro módulo foi em finanças, e depois Data Science, Data Science, Data Science, e a gente acredita que vai continuar Data Science, porque no final das contas existe uma migração, né? A gente, de alguma forma, nós acabamos sendo incorporados dentro dessa nova percepção de análise de dados, dessa nova percepção de como você se relacionar com a informação e o conhecimento através de dados, né? De uma estrutura de precisão. Então, provavelmente a gente vai estar trabalhando com ciência de dados. E uma coisa interessante, olha, aqui na realidade é o perfil dos alunos, né? Na realidade que eu tenho 100%, você vai notando as primeiras turmas, segunda turma, terceira turma, quais são os perfis das turmas, mas basicamente é o seguinte, nós hoje já atendemos profissionais de mais de 50 diferentes companhias. Para fazer esse mestrado, você tem que estar trabalhando, ou pelo menos ter trabalhado nos últimos 2 anos. Isso faz com que, no final das contas, você venha com o seu próprio projeto. Você traga o seu projeto. Você traga a sua necessidade ou a necessidade da sua empresa para dentro da universidade. E aí a gente começa a trabalhar com você nesse aspecto, né? A gente começa a trabalhar. Nós temos um núcleo básico de disciplinas, são 3 disciplinas básicas e depois são várias outras disciplinas que o aluno vai fazendo de acordo com as características da necessidade do projeto dele, né? Então os orientadores acabam direcionando nesse sentido, né? Lembrando também, obviamente, é um mestrado profissional e não existe pagamento nesse mestrado profissional, né? Bom, e nós temos também vários produtos, né? São produtos em várias áreas, são produtos e são projetos que a gente vem desenvolvendo que acabam, de alguma forma, sustentando o centro em 2 aspectos, ou financeiro ou com problemas, né? Vamos sustentar o nosso centro também com problema, porque se a gente não tem problema para solucionar, não vai adiantar nada. A ideia toda é fazer esse processo de troca, né? Então, por exemplo, alguns softwares que nós já temos, tá certo? São vários softwares que o centro tem. Por exemplo, o Tango, que é uma referência aqui, uma biblioteca de otimização, uma referência da equipe de Campinas, né? Extremamente divulgada, né? Um dos artigos que saiu desse projeto é o artigo mais citado na matemática no Brasil, então na realidade assim, extremamente importante também em termos acadêmicos, né? E tem vários outros softwares que a gente vem desenvolvendo, rotinas e assim por diante, né? Muitos deles que a gente está direcionando, inclusive, para a obtenção de patente ou de registro de software, né? Nós temos, por exemplo, um app para a avaliação renal, tá certo? Esse app, ele na realidade, ele é de propriedade do Cassiano, que é na realidade um professor da Universidade Camilo Castelo Branco, né? E a ideia toda, basicamente aqui, a ideia é você, através de uma simples equação, você determinar a taxa de filtração glomerular. Basicamente isso é difícil para ser conseguido, você precisa fazer biópsia para ter essa taxa, mas utilizando essa esquematização aqui você consegue, pelo menos de uma forma rápida, tentar identificar qual que é a taxa do paciente, né? Nós trabalhamos, por exemplo, com a Petrobras, com a simulação de produção de óleo, né, no pré-sal, ou seja, em áreas profundas aqui. Basicamente, o nosso problema aqui é desenvolver novos métodos eficientes para extração de óleo, né, levando em conta respostas possíveis da água, gás, óleo, dependendo da variação da pressão. Lembrando que lá embaixo você tem uma pressão assombrosamente grande. Nós temos um investimento aqui maior do que 3 milhões de reais para estar desenvolvendo esse projeto. E aqui nós temos vários desafios, basicamente, né? O que acontece é que um campo, por exemplo, ele pode ter de 700 a 800 km de comprimento e de 150 a 200 km, né, de largura, com 1 km de espessura.
E, obviamente, isso aí você vai trabalhar com elementos finitos, né? O pessoal que trabalha com isso sabe a dificuldade, particularmente você vai ter aqui bilhões de elementos finitos nesse caso. Então, os desafios matemáticos e computacionais são relativamente grandes para estar solucionando esse problema, tá? Qual que é o impacto se a gente solucionar isso? Primeiro, rápida predição das curvas de produção, né? Aumento da eficiência de extração de óleo em águas profundas, sem depender, obviamente, de conhecimento externo e, obviamente, talvez um aumento no produto interno bruto do país, exatamente advindo desse tipo de estrutura. Eu quero lembrar, eu não mencionei todos, eu coloquei só nesse, mas tem vários dos nossos projetos que eles estão de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio, né? Aqui da ONU, né? Particularmente nesse caso aqui, basicamente ele está alinhado com essa inovação industrial e de estrutura e de consumo de produção, né? Responsável, né? Produção responsável. Nós temos aqui a otimização de cargas de fundição. Isso aqui, na realidade, é uma fundição aqui de São Carlos, que no final das contas tinha um problema. Na verdade, era determinar as ligas que seriam fundidas e para cada liga as peças que seriam vazadas, nesse caso. Eles tinham uma dificuldade para estar fazendo isso, nós montamos um software e ter uma redução no planejamento da produção para a questão de minutos. Eles trabalhavam, seriam horas de trabalho e eles conseguiram reduzir isso, né? Está aqui um vídeo só mostrando um pedaço da fundição, né? Bom, na agricultura, também tem pesquisadores do centro que eventualmente estão preocupados com essa percepção. Você tem o desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados, né, os VANTs. Basicamente o que acontece? Aqui, quando você está trabalhando com pesticida, está aplicando pesticida, o que acontece é que em torno de 25% do pesticida que é espalhado através de avião, ele cai exatamente na área que é target, né? E o resto você espalha para outros lugares, dependendo do vento. Então a ideia é você montar um drone, de tal sorte que ele possa fazer isso, fazer a mesma estrutura de funcionamento do avião, mas com precisão, particularmente nas bordas, onde que eventualmente você estaria perdendo mais produto e, além disso, você poderia estar contaminando outras áreas também, né? Então aqui está o exemplo. Isso aqui, na realidade, tem uma equipe que trabalha no desenvolvimento desse drone e a ideia toda é que ao longo do tempo ele vai ser totalmente automatizado, tá? Esse que é o drone, né? A ideia é que a gente consiga fazer um processo de redução de material, né? De perda de pesticida e redução de poluição também. Essa que é a ideia, né? Então está vendo que ele faz espalhamento, né? Por ali. Bom, isso aqui já tem várias notícias que têm saído, né? Eu não mencionei ainda, mas o que acontece é que no centro nós temos uma equipe de comunicação e aí, no final das contas, a gente acaba sendo divulgando. Então, tem vários lugares que acabam divulgando esse tipo de... Você tem uma... Opa, desculpa, voltou para trás. Esse outro aqui, na realidade, é uma armadilha de inseto, né? Identificação de inseto. Isso, na realidade, o que acontece? Você tem embarcado um modelo que vai identificar, né, as batidas de asa dos insetos, inclusive se é macho ou fêmea, né? Isso está sendo usado, por exemplo, na identificação de Aedes aegypti, mas pode ser utilizado para outros insetos também. É uma coisa bem interessante que, no final das contas, a Google e a USAID eles estão financiando o projeto também, né? A gente conseguiu o financiamento desse projeto. Saiu em vários lugares aqui no Brasil, tá certo? E fora do Brasil também começou a sair a informação a respeito disso. Está aqui, bem no estágio inicial, quando eles estavam iniciando os trabalhos, né? Você vê a tecnologia toda embarcada, né? Faz o processo de embarcação da tecnologia, para que eventualmente consiga fazer a armadilha, né? Bom, um outro problema interessante, que acabou de ser solucionado, basicamente, foi a distribuição de água com economia de energia. Esse é um projeto junto com a SAI, né? E basicamente eles mencionaram que eles têm uma economia mensal de R$100 mil com relação a essa distribuição, levando em consideração o desenvolvimento de métodos de otimização que define uma política ótima de operação do sistema integrado de bombas, né? A gente espera que eventualmente isso possa ser levado para outras cidades também.
Nós temos nos negócios modelos de classificação para detecção de fraude e inadimplência, né? Então, vejam que no final das contas, muitas vezes nós temos papers, né, submetidos ou papers aceitos para publicação, tese de doutorado, tese de dissertações de mestrado, mas além disso nós temos também, que são produtos de alguma forma, são produtos acadêmicos, mas também a gente tem produtos industriais. Por exemplo, compras online que podem ser intermediadas pela nossa modelagem, né, quando a gente trabalha com fraude aqui, né, novos modelos com pontuação de crédito para ser implementado online também, né, lembrando sempre que se você vai no banco agora, você já tem um crédito já pré-definido. Isso é um modelo matemático, né, é um modelo matemático, pode-se dizer, estocástico, né, uma estruturação estatística que leva em consideração todas as suas características para indicar qual é o teu nível de crédito, né? Essa que é a ideia, né? Nós temos um sistema de avaliação online, particularmente na CPA aqui da UFSCar, foi um dos primeiros momentos que a gente começou a trabalhar com isso, foi na CPA, na CPA da UFSCar, né? E agora a gente já tem é um sistema basicamente que ele faz a avaliação, né, dos estudantes, você envia as senhas, isso aí é totalmente automático, e aí você entra dentro de uma base de dados e no final das contas, em tempo real, você consegue relatórios para os estudantes, para os professores e para os diretores e chefes de departamento, com diferentes níveis de informação, né? Esse tipo de tecnologia ele já foi utilizado para avaliação também de vários eventos, né? O último deles nós fizemos o Cinemac 2018, está sendo utilizado para evento, para avaliação de restaurante, hotel e assim por diante, todos os sistemas podem ser utilizados. Nós temos, inclusive a gente está desenvolvendo isso agora para o sistema de avaliação de disciplinas aqui no ICMC, praticamente pronto também esse sistema, né? Nós temos um sistema de controle de qualidade online, isso aqui para as indústrias, isso aqui tem um baixo custo, né? O produto é totalmente em nuvens, isso significa que na realidade você não precisa de nenhum software ser instalado e particularmente você tem um custo de operação extremamente baixo ou para pequena e média indústria, né? Normalmente um sistema desse fica de 5 a 10 mil dólares por ano para ser utilizado e o nosso é um custo extremamente baixo para isso, né? Nós temos um sistema de assistência para o desenvolvimento esportivo, particularmente esse sistema é uma ferramenta que permite comparação entre os atletas, né? Então, basicamente, eu posso classificar os atletas de acordo com as suas habilidades, destacando especialmente os talentos esportivos, né? Nós temos aqui vários produtos, tá vendo? A gente tem vários produtos acadêmicos também, mas no final das contas nós temos um software, esse software está sendo transformado num appzinho agora para ser disponibilizado para a população, né? Aqui estão os testes que a gente faz, né? Aqui estão os testes que faz. São esses os testes que são realizados, né? E esse teste aqui, não sei se vocês devem conhecer, na realidade, o Alexandre Henderson, da Rede Globo. Nós fizemos o teste com ele o ano passado, foi feito esse teste com ele. Ele apareceu, foi feita uma matéria, né, naquele programa Como Será, e a gente fez na escolinha do Ronaldo, né, em São Paulo, a gente fez o teste. E, obviamente, uma coisa interessante é que você tem vários níveis de permissão, particularmente você tem as permissões para o jogador, né, para saber como que ele está indo, mas para o técnico você tem várias informações interessantes aqui. Você tem a descrição geral dos alunos, descrição geral nos testes, melhor jogadores fisicamente, os com maior habilidade. E, inclusive, você pode selecionar um indivíduo e aí você fazer uma comparação dele com os demais colegas e saber, ao longo do determinado período de tempo, qual que é a probabilidade de progressão dele, certo? Né? Você pode comparar classes, por exemplo, né, nessa estrutura de YouTube. Isso aqui saiu tivemos várias matérias a respeito disso, né? Bom, esse aqui eu vou passar porque basicamente é uma autopropaganda, certo? Mas olha só esse aqui, ó. Os atletas de ponta nas escolas brasileiras. O iSports é uma espécie de olheiro virtual que funciona assim. Provas físicas como corridas de resistência, de velocidade e de potência anaeróbica e testes de habilidades como passe, drible e chute são aplicados em alunos para analisar os perfis deles e criar um banco de dados onde podem ser avaliados. Os resultados dos testes aparecem na tela do computador
E a partir disso, o iSports pode comparar todos os alunos que fizeram as provas para saber quais são os mais aptos a serem esportistas profissionais. Para a gente também vai atuar na parte Eu tinha que falar do técnico, manter a qualidade dos meninos e melhorar aqueles que estão um pouco abaixo da média em alguns quesitos, algumas situações que às vezes algum está melhor ou está pior, a gente consegue melhorar essas falhas que eles têm. Veja, isso aí foi desenvolvido aqui, tá certo? Nós temos alguns parceiros, particularmente os meninos da Vila, que eu sempre agradeço, esse pessoal, o pessoal da uma escolinha do Santos Futebol Clube, que proporcionou a equipe ir fazer todo o desenvolvimento com o material deles, tem muitos esportes, aí assim vai, né? São vários, a school, a aplicação. E o que acontece? A gente agora tem um relacionamento com o Centro de Estudo Avançado em Fisiologia do Exercício do Chile, né? Tem duas escolas em Miami que têm interesse no sistema já, e ele tem sido utilizado, nós estamos fazendo algumas adaptações para ficar um pouco mais fácil de utilizar esses produtos. Nós temos também um produto na área ambiental, basicamente o que acontece, veja, numa cidade média como São Carlos, cada um de nós aqui produz em média 1 quilo de resíduo sólido, né? Agora veja, em São Carlos você precisa ter local para colocar 200 toneladas por dia de resíduo sólido. É um negócio assombrosamente grande, entendeu? Bom, e tem até um colega, muitos de vocês provavelmente devem conhecer, na realidade ele está envolvido nesse projeto também, o Paulo Mancini, né? O Paulinho da Mamãe Natureza, que ele falou, olha, um dia nós vamos ser engolidos para o nosso lixo, de tanto lixo que a gente tem, porque é muito lixo mesmo, né? E o que acontece? O que a gente fez? Basicamente a gente montou um sistema, né? É um sistema chamado SIGERES, né? Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, que é uma estrutura que faz com que eu faça a captação das informações aqui e consiga ter uma inteligência, né? nesse processo todo, né? Eu tenho relatórios dinâmicos que são online e tal, e eu posso tomar algumas decisões. E além disso, isso está de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ainda não está sendo aplicada como deveria ser aplicada no Brasil. Eu acredito, é uma percepção minha, mas eu acredito que isso exatamente porque as prefeituras não têm um sistema adequado para fazer essa gestão de resíduos sólidos. Está aí uma possibilidade, né, de estar fazendo isso, né? Esse sistema aqui, ele está em funcionamento, ele é uma parceria do CMEAI, com a Reenvolta, que é uma cooperativa de trabalho profissional na área socioambiental, e também com a Prefeitura de Matão. Ele foi implementado na Prefeitura de Matão, né? E uma coisa interessante é que esse sistema ele é escalável. Veja, quando eu falo de resíduos sólidos, nas cidades, eu estou falando só de 2,5% de todo o resíduo que é produzido no mundo. Você tem vários tipos de resíduos que eventualmente são produzidos no mundo, né? Olha aqui ó, de produção de animal, né? A quantidade de resíduo. Então, esse sistema ele é escalável também para esse tipo de situação. Bom, ou seja, eu penso que eventualmente, dentro dessa estrutura toda, a gente pode visualizar que a gente teve algumas evidências de impactos que a gente pode estar trazendo com esse tipo de centro, né? De um centro que relaciona matemática com as indústrias, né? Nós temos mais de 90 parceiros agora, claro, okay. Tem mais de 90 parceiros, nós temos mais de 40 consultas nas clínicas que nós já tivemos, 4 grupos de estudos, mais de 40 reuniões em loco. Atualmente, muitas das empresas elas vêm até o CMEAI também, né? Nós temos mais de 120 projetos e nós já atendemos estudantes ou profissionais de mais de 50 companhias. E com isso, quais são os resultados que nós obtivemos? Até agora nós temos 10 convênios industriais, né? Que isso acaba nos fornecendo uma tutela financeira para estar tocando o projeto. Nós temos 2 spin-offs que já estão em linha de produção, já estão no mercado, né? Além daqueles 17 milhões de reais que a FAPESP nos ofereceu, nós conseguimos 13,7 milhões das empresas dos nossos relacionamentos que a gente teve, né? E também nós temos aqui mais de 15 softwares, nós temos 4 patentes que estão sendo requeridas e temos um projeto PIP também, né, da FAPESP.
Essas aqui são as empresas que eventualmente estão de alguma forma nos subsidiando. Estou notando que além do nosso dinheiro público, a gente tem esse tipo de financiamento também, que é extremamente importante e que dá a possibilidade de continuidade, né? Imagina, daqui a 5 anos, 10 anos, pode ser que a FAPESP não nos financie mais, então a gente vai ter oportunidade de estar fazendo isso. E acho que a ideia é essa mesmo, de alguma forma estar conseguindo financiamento fora também. Existe vida fora da universidade, existe vida também fora do financiamento governamental, ou seja, as empresas elas necessariamente elas precisam ter essa visão de que eventualmente elas podem investir com segurança e elas vão ter retorno com isso, né? Ou seja, a gente consegue visualizar que a gente tem assim, alguns impactos culturais, né? Nesse sentido que as ações e atividades promovem melhoria do conhecimento dos parceiros na tomada de decisões, então a gente tem isso, né? É uma percepção subjetiva, mas a gente percebe que eles estão tendo esse tipo de percepção. Nossas ações e atividades estão promovendo oportunidades de desenvolvimento e melhoria dos recursos públicos. Por exemplo, um sistema de gestão de resíduos sólidos é extremamente importante. Você ter um outro sistema de controle de qualidade é extremamente importante, assim por diante. E também financeiro, porque nós vamos ter a otimização de processos, redução dos custos, melhoria dos níveis de serviço e dos produtos e assim por diante, né? Veja, na hora que a gente está falando do centro, nós temos vários tipos de... Quanto tempo eu tenho mais? 2 minutos ou não? Tá bom, tá ótimo. Então tá, olha, a gente tem evidência aqui de impactos. O que acontece? Nós temos impactos que são específicos, né? Ou impactos maiores, né? E temos temos dificuldade baixa e dificuldade alta para resolver os problemas. Então, não significa que eventualmente a gente vai pegar somente impactos específicos com baixo nível de dificuldade. São todos esses aqui que a gente consegue pegar. Tá? A gente pega todo mundo indiscriminadamente, dentro das possibilidades. Chegando lá e tem algum problema matemático, fala com a gente que a gente consegue solucionar. Essa que é a ideia. Eu não trabalho sozinho, na equipe existe, na realidade, na atualidade, eu estou como coordenador do centro, mas na realidade nós temos 24 pesquisadores principais que estão alocados no projeto da FAPESP, temos 72 pesquisadores associados, nós temos 37 pós-docs, 223 doutorandos. Esses doutorandos não são só da FAPESP, é uma quantidade grossa, digamos assim, né? Colocando todos os doutorandos, né? Atualmente, esses aqui são os parceiros dos nossos colaboradores, que eventualmente, porque às vezes com algumas empresas a gente tem um relacionamento muito formal, em outras situações você tem um relacionamento muito incipiente também. Então nós temos esses dois tipos de características, né? São todas essas empresas que de alguma forma elas estão relacionadas com a gente, tá? Eu lembro que quando há um tempo atrás eu fui num congresso em Glasgow, isso há muitos anos atrás, quando eu estava acabando meu doutorado, né? E um indivíduo fez uma apresentação, né? Um pesquisador fez uma apresentação e ele falou, olha, no final eu gostaria de mostrar quais são as empresas que estão nos financiando. Ele tinha assim umas 3, 4 lâminas assim, né? Falei, bom, a gente não tem 4, mas já temos 2 lâminas de equipes, né? De instituições, de empresas que de alguma forma estão colaborando e com as quais a gente também colabora, né? Então é um trabalho dessa forma. Uma coisa importante, eu já estou finalizando, basicamente é o seguinte, a gente teve várias dificuldades para estar fazendo a integração dessas equipes, tá certo? O que acontece particularmente aqui, eu acredito que vocês devam ter mais ainda, porque é separado totalmente, os departamentos são separados fisicamente, então isso é pior ainda, né? Eu acho que isso aí foi uma coisa que para a gente foi muito interessante, porque está todo mundo junto, né? Então, a gente ficar junto talvez melhore. Então, o que acontece? Veja, em 2013, nós tínhamos esse tipo de rede de relacionamento, viu? O pessoal de inteligência computacional, o pessoal de modelagem de risco e de estatística, o pessoal da otimização aqui, o pessoal de mecânica dos fluidos. Isso aqui, ó, um pessoal daqui do ICMC, o outro pessoal... um outro pessoal do Instituto da Aeronáutica e Espaço, outro pessoal aqui de outra localidade, ou seja, note como que eles estão separados. Aí 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Todo mundo praticamente integrado. Interessante, né?
Então, e a questão toda é a seguinte, bom, será que com esse tipo de extensão, porque na realidade eu considero o que a gente faz extensão, né? Será que com isso a gente acabou deixando de produzir? Não deixamos não, certo? Olha, a quantidade de papers é relativamente alta, capítulo de livros, proceedings, papers, né, que são proceedings. Nós temos aqui, por exemplo, o ano passado, 250 papers foram publicados, certo? E aí a questão toda, a qualidade continua sendo boa ou não, né? Então, o que a gente fez? Nós criamos no Web of Science no Google, nós criamos como se fosse um indivíduo, mas é o centro, tá certo? O centro tem um fator H de 22 no Web of Science e um Google de 38. Essa aqui é a quantidade de citações que nós temos ao longo do período, tá certo? 2008 menor, obviamente, espero que cresça até o final do ano, né? Aqui o impacto com relação, nós temos as várias áreas interdisciplinares que a gente atua, então são várias áreas e nós temos a quantidade de artigos que a gente publica, né? A1, A2, B1, B2, B3 e B4, né? E nós temos aqui as várias áreas interdisciplinares. Então, por exemplo, aqui é a matemática, probabilidade estatística e daqui para frente são 2 áreas interdisciplinares, 3, 4, 5, 6 áreas. E note que no final das contas são revistas que são consideradas nessas áreas também. E a maioria das nossas revistas são consideradas tanto na matemática, na probabilidade e na estatística, que é a nossa área core, mas também nas outras áreas, elas são consideradas também. Finalmente, eu gostaria de dizer, onde que a gente está publicando? Será que a gente está conseguindo publicar em revistas de alto impacto, né? Sim, nós estamos conseguindo. Por exemplo, olha, Physics Reports, extremamente, aqui, Reviews of Modern Physics, extremamente difícil, fator de impacto altíssimo, Journal of Statistical Software, né? IEEE Transaction Reliability, IEEE Internet of Things Journal e assim por diante, né? Ou seja, todas elas têm um fator de impacto relativamente alto quando a gente compara com os fatores de impacto das revistas da nossa área core, né? Ou seja, eu queria mencionar para vocês, basicamente, deixar essa frase, dizendo que a dificuldade não está tanto no desenvolvimento das novas ideias, mas como escapar das antigas. É muito difícil isso. Isso é muito difícil. Para a gente conseguir fazer esse processo de interação, é muito difícil. Precisa vontade de todo mundo. Tem que ter vontade política, né, das equipes que estão organizando e vontade dos pesquisadores também. Eu acho que uma forma muito interessante que a gente conseguiu fazer isso foi integrar todo mundo, pelo menos uma vez por ano, nesses workshops. Isso é extremamente importante, porque no workshop você tem um pessoal da matemática pura, da matemática aplicada, da computação e da estatística que se interessam no problema. Todo mundo trabalha junto, né? E isso faz com que a gente tenha um processo de aproximação. E esse processo de aproximação faz com que, no final das contas, a gente consiga publicar junto, se manter junto e conseguir passar pela crise financeira. Nós não tivemos problema com dinheiro, com essa crise financeira toda que o país teve, nós não tivemos esse tipo de problema. O que acontece é o seguinte, a questão toda foi, fique junto. Essa que é a ideia, né? Agora, a gente tem que sempre lembrar que no final das contas, tanto no CNPq, como na CAPES e outros órgãos de fomento, nós temos várias caixinhas que são, na realidade, o pessoal da matemática, estatística, matemática, estatística e probabilidade, o pessoal da computação, o pessoal da física, o pessoal... E uma das caixinhas é o pessoal de multidisciplinar, entendeu? E às vezes com a mesma importância do que o dos outros, então é uma coisa muito, muito estranha, porque no final das contas a gente trabalha multidisciplinarmente aqui, nós temos um projeto agora da Petrobras que tem o pessoal da engenharia mecânica, o pessoal de mecânica dos fluidos, o pessoal da estatística e o pessoal da matemática. E aí o que acontece? Onde que você vai encaixar esse pessoal todo? Quer dizer, os órgãos de fomento, eles também teriam que mudar essa percepção, né? A ciência é muito maior do que, eventualmente, as próprias caixas. As coisas estão transbordando. As coisas estão transbordando. Eu espero que eles consigam ver esse transbordo de uma forma inteligente, né? Bom, ou seja, as promessas e oportunidades decorrentes do desenvolvimento dos produtos matemáticos, percebo que elas são enormes, elas permitem uma relação contínua entre a academia e a indústria, né? Promovendo inovação e transferência tecnológica. Bom, é isso que eu queria falar. Muito obrigado por ter me ouvido. Alguma pergunta, gente? Comentários? Aquele cara do Mãe Natureza, do restaurante Mãe Natureza, aquele cara que você falou? É o Paulinho, da Mamãe Restaurante? Natureza. Paulinho da Mamãe Natureza.
uma pergunta no sentido que aqui está nascendo um grupo de topológico data análise. Tem alguma coisa que vocês fazem nessa? Olha, é difícil dizer que não tem, entendeu? É difícil dizer que não tem. Sempre existe alguma coisa que, eventualmente, o pessoal pode fazer, pode estar trabalhando com topologia. Porque, basicamente, o que acontece? Na hora que os problemas são apresentados, cada grupo tenta solucionar de uma forma, né? Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com geometria tem uma percepção, um viés da geometria. O pessoal que trabalha com topologia vai ter um viés topológico. O pessoal que trabalha com estatística tem um viés estatístico e assim por diante. Mas a questão toda é que, no final das contas, as soluções são apresentadas e se escolhe qual é a mais adequada ou se, eventualmente, você faz um processo de interação, né? Pode ser que, por exemplo, às vezes é um problema estatístico, só que você não consegue convergência de jeito nenhum. Chama alguém da atomização, né? Trabalhar junto, você consegue fazer, consegue funcionar. Eu gostaria de saber assim, se existem oportunidades de interação com o centro de vocês, abertas para pessoas de outras instituições como o Claro, matemática. com certeza, com Que certeza. oportunidades assim existiriam para os alunos daqui e Com pesquisadores certeza. daqui também? Olha, o que acontece Como que é a o seguinte. gente faz para... Bom, primeira coisa é o seguinte, basicamente, vocês são bem-vindos, os alunos são bem-vindos para estar participando dos workshops. Em particular, antes dos workshops, a gente faz uma semana que, na realidade, não vou falar que é um curso de inverno, porque aqui não existe isso, né? Não tem inverno, tudo misturado, mas, de qualquer forma, é em julho, antes geralmente é na segunda semana de julho, a gente tem esse curso. E onde são ministrados, geralmente, 3 ou 4 mini-cursos durante a semana toda, mas com essa parte teórica e parte de aplicação. Então, a sorte que a gente prepara os alunos, geralmente são tópicos que são ligados ao que eles vão atuar depois nos trabalhos dentro do workshop. Então, vocês estão convidados para estar participando, né? Vocês vão notar que, no final das contas, todo mundo vai ter alimentação adequada, vão estar junto com a gente o tempo todo. Nós começamos a trabalhar às 8 horas da manhã, vai até às 7, 8 horas da noite, todos os dias. Essa é que é a ideia, até que a gente atinja uma solução. Certo? E para os pesquisadores? E para os pesquisadores também. Primeiro que vocês estão bem-vindos aos workshops. Mas, além disso, o que acontece? Que se pode visualizar é o seguinte, a gente poderia indicar, por exemplo, quais são as áreas que vocês trabalham aqui. A gente poderia tentar fazer um processo de atrelar, né, fazer uma apresentação mais específica da equipe daqui e a gente tentar visualizar se a equipe de lá vai ter interesse em estar trabalhando com vocês. Claro que vai ter, porque no final das contas, vocês notaram, né, que a gente tem grupos de todos os lados. Inclusive da UFSCar, nós estamos trabalhando com o pessoal da estatística, que na realidade, né, para quem não sabe, eu dei aula aqui durante 21 anos. Então, o Caetano sabe, Paulo Caetano sabe. Eu dei aula durante 21 anos. Então, no final das contas, a gente tem aí um relacionamento com o pessoal daqui. E tem o pessoal da produção, da engenharia de produção, que também trabalha com a gente lá, certo? Qual que é a vantagem? Existe alguma vantagem? Claro que existe vantagem para todo mundo. Basicamente, se você é pesquisador principal, você tem um valor para viajar todo ano, o papel que vai oferecer para você. Além disso, existe possibilidade de pedir bolsas, né? Existe possibilidade de pedir bolsas. O que a gente pede para todos os pesquisadores principais é o seguinte: para se manter como pesquisador principal, você tem que ter projetos com a indústria. Como você faz para obter o projeto? Pode ser de diferentes formas, né? A gente citou algumas, que seria, na realidade, os grupos de estudos, os problemas que vêm, você começa a orientar, por exemplo, o aluno de mestrado e começa a tentar solucionar o problema do aluno de mestrado, que é um outro tipo de relacionamento. O problema pode vir através das clínicas estatísticas, por exemplo, o problema da Petrobras, no começo a gente ia atrás do pessoal. Esse último que a gente fez, os caras vieram atrás da gente porque eles viram que a gente trabalhava com modelagem de risco. Eles falaram, a gente precisa do pessoal que trabalha com modelagem de risco. Eles que vieram atrás, não foi a gente que foi atrás, entendeu? Então tem esse tipo de postura atualmente das empresas começarem a procurar, porque elas sabem que existe um local, né? Então, da mesma forma, eu imagino que existe possibilidade de vocês se integrarem nesse contexto também, né? Se eventualmente não se integra como pesquisador principal, pode estar trabalhando como colaborador também, né, que é um passo anterior, onde você pode estar orientando tese de doutorado, trabalhando dentro dos projetos, né? Muitos dos projetos são remunerados e muitos não são remunerados. A gente dá mais do que recebe, certo? Somos todos franciscanos, damos mais do que a gente recebe.
Essa que é a ideia. Muito mais, muito mais. Por quê? Porque o Brasil ainda, a indústria nacional não entende como estratégico o desenvolvimento de pesquisa. Esse departamento de pesquisa e desenvolvimento para eles ainda é muito incipiente. Né? A gente está vendo que eventualmente isso tem mudado, por exemplo, no setor financeiro, onde eles começaram a perceber que se eles não investirem nessa estrutura, eles não conseguem trabalhar mais. Então hoje eles têm, na realidade, centro, agora tem o Centro de Data Science do Itaú, tem o Serasa, o Data Lab do Serasa e assim por diante. Eles perceberam que é importante ter centros de pesquisa e eles estão levando pesquisadores para o centro de pesquisa, né? Mas ainda falta muito, a gente tem muito para trabalhar ainda, para ainda ter esse processo de conscientização de que investir em tecnologia é barato, é estratégico e você consegue resultado a médio e longo prazo, não em curto prazo. Esse que é o problema, eles querem tudo a curto prazo, vão lá, querem resolver com uma consultoria. Aí o que acontece? Com uma consultoria, muitas vezes você não consegue fazer um processo de transferência tecnológica, ele demora mais tempo, porque muitas vezes você não tem dentro das empresas, as pessoas têm capacidade para absorver aquela tecnologia. Então eles vão. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de alunos meus que acabam indo para a indústria, estão fazendo doutorado, estão terminando o doutorado, acabaram o doutorado, estão indo. Ou seja, a questão toda é a seguinte: existem outras expectativas além da gente dar só aula, ficar dentro da sala de aula, trabalhar dentro da academia. Hoje está sendo mais difícil você manter, muitas vezes, os estudantes dentro da academia. E você está abrindo oportunidades para que eles assumam postos dentro de indústrias, de tal sorte que eles consigam estar levando, né, esse conhecimento acadêmico, matemático, para a produção. Paulo? Eu queria fazer uma pergunta assim. A gente vê muito relacionamento com a indústria, né? Mas, por exemplo, a própria universidade tem muitos problemas de gerenciamento. Um problema muito crítico aqui que é a evasão. Né? A gente tem problema com sistemas acadêmicos de gestão. Né? Tem alguma iniciativa do grupo de trabalhar em prol de resolver esses problemas para a universidade? Tem Alguma universidade já apresentou esses problemas para tentar fazer alguma... Olha, o que acontece? Não, é uma pergunta interessante. A gente, por exemplo, nós estamos trabalhando agora com um sistema de avaliação, né? Avaliação da USP. Então vai ter um processo para desenvolver esse sistema. A ideia é a avaliação dos docentes, né? A avaliação docente. Então já é uma situação. Existem outros problemas que, eventualmente, por exemplo, o problema de evasão que você citou, tem uma equipe que começou a trabalhar com isso também. Trabalha com esse tipo de visualização. Agora, de fato, né, muitos problemas poderiam ser solucionados pelo centro. O que acontece é que a gente tem assim, nós vamos de acordo com as pernas que a gente tem. Né? Então, a gente reage a alguma solicitação. Se uma empresa, se uma instituição de ensino superior chega e fala, eu tenho esse problema, a gente reage positivamente, geralmente, né, e tenta solucionar. Por exemplo, aqui na UFSCar a gente tem um problema sério com o sistema acadêmico. Sistemas para geração de sistema acadêmico. A gente está usando um que foi desenvolvido lá na Universidade Federal. Eu sei, lá em Natal, né? Isso, em Natal. E aí os que tem aqui são cobrados, né? Então, quer dizer, será que não seria um filão para... Não, sim, claro, poderia ser sim. Agora, o que acontece? Basicamente, o que acontece? Para isso, tem que ter algum financiamento, inclusive das universidades, por exemplo. Sei lá, financiar alguém aqui, né? Uma equipe para fazer esse desenvolvimento. Então, a gente tem gente no centro que, eventualmente, tem capacidade de fazer todo esse desenvolvimento. Mas, obviamente, você tem que desenvolver. Por exemplo, esse sistema de avaliação que a gente está implantando lá no CMC, o ICMC bancou um aluno, um estagiário, para estar desenvolvendo junto. Não dava só o docente fazer, então ele banca, ele faz. Se eventualmente a instituição governamental ela se propor a bancar, eu acho que não tem problema algum. A questão toda é essa, a gente precisa ter, assim, não adianta ter só força e vontade, a gente precisa ter força e vontade e ter como fazer o processo de integração através de financiamento. Sem isso não dá. Né? A gente teve, por exemplo, um órgão governamental que a gente tinha um sistema
superestruturado essa parte de detecção de talento esportivo. Veja, olha, eu não estou dizendo que eventualmente o Neymar é um cara que eles descobriram ele muito cedo. Mas basicamente o que acontece? Demorou mais de 5 anos para ele ser descoberto ainda. Né? Imagina uma criança que está lá numa cidade do Amazonas, que eventualmente se você não tem um olheiro, não tem um técnico adequado, não tem nada, esse cara nunca vai ser descoberto. Entendeu? Quer dizer, o sistema ele tem a mesma função do que eventualmente você tem essas provas, né, extramuros, de pegar e buscar talentos na matemática fora do país, fora das regiões onde ele possa ir prestar a prova. Então o que acontece? O sistema tem essa mesma estrutura. E aí o que acontece? O governamental, a gente estava fazendo um relacionamento com ele aqui no Brasil, e a gente falou, a gente precisava de estagiário. No final das contas, depois de muito tempo de conversa, alguém falou o seguinte, de dentro do órgão, falou, olha, a gente vai apontar para uma solução interna, nós vamos tentar focar numa solução interna. Eu não sei se eles conseguiram solucionar, porque não é trivial você montar um sistema que tem esse tipo de inteligência, né? Particularmente levando em consideração muita metodologia estatística, métodos matemáticos que estão envolvidos, simulação, não tem. Entendeu? O que acontece? Ter esse tipo de conhecimento é mais difícil, né? Então, basicamente, é o seguinte, se eles colaborassem, seria muito melhor. Não tem importância. O pessoal do Chile ficou interessado no sistema e nós estamos trabalhando com eles. Entendeu? Então, hoje, eu tenho mais conhecimento das crianças chilenas do que das crianças brasileiras, mas é uma postura tomada, tá certo? Uma postura tomada. Então, os órgãos governamentais, eles precisam também abrir esse espaço e falar, olha, nós queremos a ajuda de vocês, nós queremos trabalhar junto. Né? Bom, vamos agradecer novamente, professor. Só queria finalizar, cumprimentar todos os professores que estão aqui, parabéns para vocês. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado.